Renda fixa digital. Nesse vídeo você vai entender como funciona essa nova modalidade de investimento, quais os riscos, quais os benefícios, por onde você pode investir, quanto que você pode ganhar de rendimento investindo nessa nova modalidade, qual a diferença entre a renda fixa tradicional que a gente já conhece com a renda fixa digital, para você ver como que funciona e identificar se faz sentido para você investir a sua grana. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o Christopher Garotti, sou consultor financeiro pessoal e empresarial e eu levo conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo em todas as minhas redes. Te convido a se inscrever, todas as redes estão aqui, inclusive a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e maratonar os vídeos aqui do canal para você aprender a fazer uma melhor gestão financeira do seu dinheiro, investir com mais qualidade e no final do dia, né, ter uma qualidade de vida melhor. Sem mais delongas, vamos ali pro tema do vídeo e eu vou te explicar o que é a renda fixa digital. Bom, vamos lá. O que é renda fixa digital? Primeira coisa aqui que eu gostaria de esclarecer é o que um investimento tem que ter para ser considerado um investimento de renda fixa. Na renda fixa, existe exatamente esse passo a passo que eu vou te explicar, essa dinâmica. Existe alguém que tem o dinheiro e alguém que precisa do dinheiro, pegar o dinheiro emprestado. Então, digamos que eu vou emprestar dinheiro para você. Então, eu empresto o dinheiro para você e a gente combina que daqui um ano você vai me devolver esse dinheiro com uma taxa de juros de 10%. Então, quem pegou o dinheiro devolve após aquele prazo ou no prazo de vencimento que foi combinado, devolve o dinheiro emprestado mais os juros, mais a taxa de juros combinada. Então, digamos que a gente combinou uma taxa de juros de 10%, daqui um ano você vai me devolver esse dinheiro acrescido de 10%. Essa é a dinâmica de um investimento de renda fixa. Você sempre está emprestando dinheiro para alguém. Em troca, você recebe juros por ter emprestado essa grana. E a renda fixa digital tem esse nome, ou seja, digital, porque todo o processo de investimento, de criptografia, de histórico, de segurança, acontece através de tokens. Então é uma tokenização e acontece dentro da blockchain. É basicamente o mesmo ecossistema de um Bitcoin, de um Ethereum. Se você já ouviu falar dessas criptomoedas, acontece nesse mesmo ecossistema. É basicamente um processo de tokens que vai gerar toda essa validação, essa segurança, como se fosse uma espécie de um cartório validando quem investiu, quanto que foi investido, né, para quem que emprestou, qual que foi a taxa de juros, para validar, trazer toda essa segurança para quem está investindo e para quem também está pegando dinheiro emprestado. E na renda fixa digital você consegue investir em várias empresas de setores diferentes, ou seja, na prática você consegue emprestar dinheiro para várias empresas de alguns setores que eu já vou mostrar aqui a seguir. Basicamente, ou essas empresas elas estão precisando de grana, aí elas vêm através desse mercado, de todos esses agentes que operam a renda fixa digital, vêm captar essa grana e em troca vão devolver no futuro o dinheiro que elas pegaram, acrescido dos juros, ou elas têm algum recebível, algum direito de receber alguma grana de um terceiro e elas vêm vender essa dívida, esse direito de receber essa dívida aqui para os investidores. Então ela pega o dinheiro antes do tempo e com um desconto. Então se ela tem, sei lá, 10 mil para receber, ela recebe antecipadamente 8 mil reais e os investidores acabam tendo o direito de receber então aquela dívida original dela no futuro. Você já vai entender na prática. Eu tô com a minha conta aqui aberta no mercado Bitcoin, que é uma corretora de criptoativos, que você consegue investir tanto em Bitcoin, Ethereum e tudo mais, e renda fixa digital. Aqui você pode ver que tem algumas opções desses investimentos de renda fixa. Recebíveis, que é esse exemplo que eu acabei de dar, empresas de consórcio, aqui empresas de construção, tá? Setor elétrico. Então, ou seja, aqui, na verdade, essas empresas ou elas estão precisando de dinheiro ou elas estão antecipando algum direito de receber alguma grana que elas têm. Por exemplo, esse primeiro aqui, tá? Que é que eu vou explicar para vocês. É uma renda fixa de recebíveis. O valor mínimo que você pode investir é de R$100, a rentabilidade prometida de 13,5% ao ano e o prazo fevereiro de 2024. Eu já abri aqui a lâmina, dei uma lida e eu vou explicar para vocês em cima delas. Aqui a gente tem a lâmina que contém todas as informações desse investimento. Então aqui a data do lançamento desse token, ou seja, para disponibilização desse investimento, o valor mínimo que você pode investir e o prazo de investimento. É um investimento bem curto, vai de 5/2 até 22/2 de 2024. A quantidade, aqui a taxa de juros anualizada, é claro que você não vai receber 13,5, você vai receber isso proporcional, essa taxa convertida por dias, multiplicado pela essa quantidade de dias desse investimento, aí você vai receber essa taxa de juros. Qual que é o risco? Ou seja, as empresas envolvidas. Aqui no caso, uma empresa chamada TLP e uma empresa de telecom. Um ponto de atenção aqui, a gente não sabe quem que é essa empresa de telecom. E eu já vou explicar mais detalhes sobre todo esse processo de investimento. Essa TLP, eu até, por curiosidade, abri aqui na internet o site dela, é uma empresa de telecomunicações, só que ela não tem capital aberto, então a gente não consegue saber as informações financeiras, a saúde financeira dessa empresa. Voltando aqui para a lâmina, a gente tem o seguinte, quem que é o detentor desse ativo, ou seja, do direito desse recebível? É essa tal Satoshi aqui, ó, Satoshi Nomics, que é um fundo de investimento. E se a gente descer mais a tela aqui, a gente entende o que é essa operação, o que é esse investimento, para onde está indo, né? Onde a gente está colocando a nossa grana. Aqui a gente tem a informação do seguinte, essa TLP, ela prestou serviço para uma empresa de telecom, e aqui em nenhum momento fala quem que é essa empresa. E o total desse serviço que ela cobrou foi de quase 2 milhões de reais, tá vendo? Ó, 1.900.000
1.956. Ou seja, a TLP tem o direito de receber dessa empresa de telecomunicações, desse terceiro, só que esse dinheiro só vai ser pago, por exemplo, daqui a alguns dias. E aí a TLP quer antecipar essa grana. Então ela vem aqui para o mercado Bitcoin, para todos esses agentes que vão disponibilizar esse investimento e vende essa dívida. Olha, eu tenho aqui 1.956.000 para receber. Você me dá, por exemplo, 1.800.000 antecipado, e aí, quando essa empresa de telecom pagar, vocês, os investidores, no caso, vão receber o dinheiro de volta corrigido dos juros. Qual que é o risco aqui? Primeiro ponto, a gente não sabe a saúde financeira e muito menos o nome dessa empresa de telecom que vai pagar. Então, quem que vai nos devolver esse dinheiro? Tem mais informações aqui embaixo, vou te mostrar, ó. Tem aqui algumas informações sobre essa empresa de telecom, quando ela foi fundada, questões operacionais, de tamanho, o que ela faz, né, os serviços. Aqui, algumas informações financeiras, diz que de 2011 até 2021, essa empresa de telecom, ela apresentou um CAGR, ou seja, um crescimento do EBITDA, do resultado operacional, de 14,1 ao ano, teve 15,3 de crescimento, né, de fluxo de caixa operacional, e que ela teve um retorno sobre o capital investido anualizado de 8,7 em dólar. Aqui também tem a receita operacional dessa empresa de telecom dos anos 2019, 2020, então já é algo antigo. E aqui algumas informações, né, o cenário de investimento, o prazo, todas as informações dessa operação. Ponte atenção aqui, você está investindo, então você está comprando um direito de receber uma dívida, um serviço que a TLP prestou para essa empresa, só que você não conhece quem que é essa empresa de telecom, você não sabe a saúde financeira. Por mais que aqui no caso, o mercado Bitcoin, ele até traz uma classificação de risco, tá? Ou seja, ele fez uma análise da saúde financeira dessa empresa de telecom e traz pra gente o risco. Aqui embaixo, se a gente descer, a gente vai conseguir ver que ele classificou como AA, ou seja, ele classificou que essa empresa, ela tem uma qualidade ali na saúde financeira relativamente boa. Só que a gente não consegue saber esses números, a gente basicamente tem que confiar aqui no mercado Bitcoin e dos analistas que fizeram essa análise. Então, um investimento de renda fixa, por exemplo, ele vai funcionar através de um processo de compra de dívida, antecipar uma grana para uma empresa que tem o direito de receber essa grana e em troca você pega a sua grana de volta corrigida dessa taxa de juros. Vocês viram aqui que é um investimento de curtíssimo prazo, é um investimento aí que você vai investir menos de 30 dias. Na renda fixa digital você encontra essas possibilidades. Por exemplo aqui, ó, julho de 24, abril de 24, fevereiro, julho, outubro de 2025. Então você tem modalidades mais longas, você tem modalidades mais curtas. E aqui, como que é o mercado? Se você pode sair antes ou se não. Se você investe e você tem que segurar. Se tem aqui o secundário, significa que você pode vender isso antecipadamente. Você pode pegar a tua grana de volta antecipada. Semelhante ao que acontece nos investimentos do Tesouro Direto, por exemplo. Você pode investir para um título de 2050, só que você pode vender ele antecipadamente e pegar a sua grana. Claro lá que tem o risco da marcação ao mercado e tudo mais. Se você não sabe, inclusive, o que é isso, vou deixar um card aqui sobre marcação ao mercado nos títulos do Tesouro. Agora que você já entendeu essa dinâmica da renda fixa digital, que basicamente ou você empresta dinheiro para alguma empresa ou você está antecipando um recebível, que ela tem algum dinheiro que ela tem para receber, em troca você vai receber daquele terceiro que vai pagar, vai devolver esse dinheiro para nós, investidores, acrescido dos juros. Quais são os riscos envolvidos aqui? A renda fixa digital, assim como debentures, assim como as CRIs e as CRAs, que são investimentos de renda fixa ali tradicionais, na renda fixa digital você não tem a cobertura do FGC, ou seja, do Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro ali da renda fixa bancária, ou seja, todos os investimentos bancários que os bancos emitem, CDBs, LCIs, LCAs, conta corrente, poupança, tudo isso tem a cobertura do FGC. Se o banco quebrar, por exemplo, o FGC entra em ação e te devolve essa grana. Por mais que a gente saiba que se acontecer uma quebra de um banco muito grande, muito relevante, ou uma quebra sistêmica, o FGC não tem dinheiro para pagar, para devolver essa grana para todos os investidores. Mas você tem essa proteção, você conta com essa proteção de até 250 mil por instituição, com um limite global de R$1 milhão. E se a gente pegar como exemplo esse próprio investimento que eu mostrei para vocês, essa TLP, a gente está antecipando dinheiro para ela, só que qual é o risco aqui? Se essa empresa de telecomunicações, que é quem deve para essa TLP, não nos pagar, a gente não recebe. O risco aqui é todo nessa operação, ou seja, você pode não receber essa grana de volta e aí depois você vai ter que cobrar a TLP, essa empresa que é para quem a gente prestou o nosso dinheiro nesse primeiro momento. E como eu disse para vocês, apesar do mercado Bitcoin ter classificado essa operação, essa empresa que vai devolver o dinheiro pra gente com um rate de crédito de AA, que é um crédito, uma classificação relativamente boa, aqui a gente já tem algumas informações na lâmina dos riscos que a gente está correndo. Primeiro, a empresa pode atrasar o pagamento ou não realizar, ou seja, essa empresa de telecom pode não pagar a gente, que é o que eu acabei de falar. E se acontecer a quebra do mercado Bitcoin ou desse token, você continua com essa titularidade, mas aí você tem que ir lá cobrar essa Satoshi, que é quem eu falei que tem esses direitos dessa operação, que no segundo momento vai repassar essa grana pro mercado Bitcoin. Então você tem um risco aí de basicamente não receber
a sua grana de volta. Esse é o risco dessa operação. Dito isso, você entendeu a dinâmica de como funciona a renda fixa digital, você entendeu os riscos. Mas quais são os benefícios? Por que você investiria nessa modalidade? Primeiro ponto, a renda fixa digital, como ela acontece no ecossistema de blockchain, ela é categorizada como um criptoativo. Basicamente isso, pelo menos por enquanto. E os criptoativos você pode ter um montante de vendas por mês, ou de recebimento de dinheiro de volta ali, de juros e a grana que você investiu mensais, de até 35 mil reais. Ou seja, até 35 mil reais você não paga imposto de renda. Então se você, por exemplo, investiu 10 mil reais e foi acordado aqui que você vai receber 5 mil de rendimento, esses 5 mil são isentos. Você não paga nada de imposto de renda. Outra vantagem, você pode ver que os prazos de vencimentos aqui são curtos. Eu acabei de mostrar aqui para vocês uma operação que acontece dentro desse mês de fevereiro e acaba dentro do mês de fevereiro. Então uma operação curta com uma taxa de juros aqui relativamente mais alta do que a gente está tendo de disponibilidade de hoje, por exemplo, na renda fixa tradicional. E aqui eu vou fazer uma comparação das opções de investimentos de renda fixa digital com, por exemplo, aqui os títulos do Tesouro, que são os títulos mais seguros do país. Se a gente pegar esse investimento aqui, ó, essa renda fixa digital, que você vai investir no mínimo R$100, está pagando inflação mais 9% ao ano, você vai conseguir investir deixar essa grana investida até setembro de 2027. Se a gente pegar o investimento mais próximo, Tesouro IPCA 2029, ele está pagando IPCA mais 5,46. É lógico, um título mais longo, mas ele está pagando menos do que essa opção. Então, o que acontece? Pelo risco ser maior, por mais que tenha essa característica da renda fixa, aqui são investimentos mais arriscados, a renda fixa digital. Por isso que o prêmio esperado, ou seja, a sua rentabilidade, vai ter que ser maior. Você está correndo mais risco, você espera uma taxa maior. Então aqui 9%. Um outro aqui, ó, inflação mais 7% ao ano. Aí a gente precisaria fazer uma comparação. Aqui tem tanto investimentos que são híbridos, ou seja, tem inflação mais uma taxa fixa. A gente encontra aqui já pré-fixado, por exemplo, 13,5% ao ano. E a gente encontra aqui investimentos pós-fixados, CDI, mais, por exemplo, 2,5% ao ano. Esse aqui se assemelharia mais com um Tesouro Selic. Ele paga Selic mais essa taxa pequenininha. Então percebe, ele tem um prêmio, um ganho um pouquinho a mais se você fizer uma comparação, mas sempre o que você tem que comparar é o seguinte: se você encontrar uma opção aqui de investimento, você sempre tem que comparar com as opções mais seguras. Se esse prêmio for muito pequeno, não faz sentido nenhum. E outra coisa, são perfis, tá? Você precisa ver se isso faz sentido para você, se vai estar correndo mais risco. Você tem um ganho um pouquinho maior, mas até que ponto você tem que ver se esse ganho que você vai ter faz sentido pelo risco que você está correndo. É 1%, 2%, 3%? Será que faz tanto sentido? A diferença entre uma renda fixa digital e, por exemplo, aqui um título mais conservador do Brasil, que são os títulos do Tesouro, tá dando 6, 7% no período, talvez, se você quiser pegar parte do seu dinheiro, não todo o seu dinheiro, obviamente, possa fazer sentido. Mas ainda como é muito novo esse mercado, muita gente ainda não conhece, muita gente ainda tem desconfiança e é óbvio, se a gente comparar com a renda fixa tradicional, é um mercado que menos pessoas investem e as pessoas se sentem, pelo menos por hora, menos seguras nessas opções aqui. E por onde você consegue investir em renda fixa digital? Você consegue investir através dessa corretora que eu estava mostrando aqui para vocês, o mercado Bitcoin. Você consegue fazer esses investimentos através da Foxbit e tem uma outra que chama Leak. Você consegue investir em qualquer uma delas, inclusive vou deixar o meu link aqui para você abrir conta em qualquer uma dessas corretoras, que você vai ganhar uma bonificação na hora que você fizer os seus investimentos. Tá bom? Você pode escolher a que você mais gosta ali, entra no site, dá uma estudada. Essas são as mais conhecidas que oferecem renda fixa digital. E para a gente fazer um comparativo aqui entre a renda fixa digital e a tradicional, até para entender as diferenças entre elas, pensa só, quando você investe na renda fixa tradicional, geralmente você está emprestando dinheiro ou para algum banco, ou para alguma empresa não financeira, ou para o governo. Por exemplo, investimentos bancários, CDBs, LCIs, LCAs, LHs, LFs, então são investimentos onde você empresta dinheiro basicamente para uma instituição financeira. Esses investimentos, basicamente, você sabe para onde está indo. Ah, eu vou investir num CDB do Bradesco, num CDB do Itaú. Você sabe para onde está indo o dinheiro, você sabe que o banco vai pegar lá a sua grana e vai emprestar para os seus correntistas para conseguir ganhar dinheiro e te pagar os juros prometido. Quando você investe numa debenture, por exemplo, poxa, o hospital Albert Einstein está emitindo uma debenture porque ele precisa de dinheiro. Então ele pega, emite essas debêntures, você dá o dinheiro para ele e ele te devolve depois de um prazo corrigido com os juros. O que acontece? A maioria desses investimentos, tirando ali CDBs de liquidez diária, todos eles têm prazos mínimos ali, às vezes de 6 meses, de 1 ano. Então, um prazo um pouco maior. Principalmente agora que a gente teve uma mudança na regra das LCs e LCAs, que antes até a gente encontrava com liquidez após 90 dias, agora a gente não acha mais, tá? As novas emissões já não vão ter essa
disponibilidade desse recurso. Então a liquidez, ou seja, o seu dinheiro fica preso nesses investimentos por mais tempo. Na renda fixa digital, você viu aqui, e eu mostrei para vocês, uma operação no mesmo mês. Então uma operação curtíssima onde você consegue ter esse ganho de capital e ainda assim não pagar imposto de renda. Então são algumas características, claro, mais arriscadas, só que você consegue ter um ganho um pouco maior. E é claro, na renda fixa bancária, nesses investimentos que os bancos emitem, você ainda tem a cobertura do FGC, que é o seguro que protege os investidores. E além dessa questão de segurança, de prazos, uma questão importante da renda fixa tradicional é que geralmente você consegue investir, emprestar dinheiro para empresas de capital aberto. Isso faz com que você consiga ter acesso às informações financeiras, à saúde financeira dessas empresas e aí ter mais clareza e mais segurança fazer esse investimento. Já na renda fixa digital, a gente viu que a gente não tem essa clareza, esses números não são abertos. Então é importante saber que se você quiser fazer investimentos em renda fixa digital, o seu risco vai ser um pouco maior, você vai ganhar uma rentabilidade ali um pouco maior? Sim, só que você precisa avaliar se esse risco a mais vale a pena e se esse risco você está disposto a correr, está alinhado com o seu perfil de investimento. Não sugiro uma pessoa que está começar por renda fixa digital. Faz ali o seu pé de meia, faz sua reservinha de emergência, num CDB de liquidez diária, deixa ele ali sossegado e aí você pega alguma quirela, algum dinheiro menor, sei lá, R$100, R$200, R$500, algo que não seja todo o seu dinheiro, e aí você coloca na renda fixa digital em alguma das opções que você acha que vale a pena e aí você começa a ter a sua experiência, mas não coloque toda a sua grana. Inclusive porque é um mercado novo, tem a segurança, tem, no caso aqui da mercado Bitcoin, que é uma grande corretora, por trás aí que vai fazer todo esse processo, mas não é ela que devolve o dinheiro. Então no final do dia não importa se ela está fazendo toda essa operação, trazendo essa segurança pra gente, se a empresa com quem você investiu não te devolveu o dinheiro, você perde. Então o risco é um pouco mais elevado. Então você precisa avaliar essas questões antes de tomar uma decisão de investimento. E se você ficou com alguma dúvida sobre a renda fixa digital, deixa sua dúvida aqui nos comentários ou qualquer outra dúvida, qualquer outro feedback que você tenha para me deixar, deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, todos os links de redes sociais, de consultoria financeira pessoal e de consultoria empresarial estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas outras redes, fica aí o convite. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou!